No livro de português, nós vamos trabalhar hoje da página 134 até a página 137, ok? Então, vamos lá. Essa primeira página aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre entender as palavras dicionário e sobre a separação de sílaba. Ó, você já sabe que o dicionário ele serve para quê, gente? Ó, para buscarmos significados, né? E procurar palavras seguindo a ordem alfabética, né? Ou seja, se tiver em ordem alfabética, mais fácil nós vamos achar. Será que o dicionário pode ajudar a esclarecer outras dúvidas? Leia os verbetes a seguir. Vamos ler o primeiro. Ó. Livro. Li.vro. Substantivo. Volume de folhas de papel impressas com texto, foto, ilustrações, etc. Unidades em um dos lados e protegidas por uma capa. Este livro é um dicionário. Número 2. Livro. Li-vro. Um livro é feito de muitas folhas de papel bem presas num dos lados. Ele tem palavras escritas para lermos e figuras ou desenhos para vermos. Aí cada um tem uma legenda. Esse aqui é da Saraiva Infantil Dicionário. Esse aqui é meu primeiro dicionário Caldas Aulete Infantil Ilustrado. E esse aqui, ó, livro, li-vro. Livro é um conjunto de folhas de papel impressas, presas de um lado e cobertas de uma capa. Na biblioteca de papai há muitos livros de literatura. Esse aqui, ó, a gente olha aqui na legenda do meu primeiro livro de palavras, tá? Maria Tereza Camargo. Continuando aqui, ó. Antes do significado dessa palavra, que informações esses verbetes trazem, gente? Uma das informações que o verbete traz é o quê? Como que a gente escreve a palavra. Por exemplo, se eu estou com dúvida em alguma palavra, procura no dicionário, lá tá exatamente qual letra que é, como é que escreve, tá bom? Agora, vocês vão pegar nesses verbetes aqui, circular, né, essas informações aqui. Primeiro, circule nos três verbetes essa informação. Aqui, ó, tá vendo? Circula nesse, depois vocês vão circular nesse aqui, ó. Vocês vão circular aqui como que escreve e aqui também, tá? Consultamos o dicionário não só para saber o significado das palavras, mas também para verificar como elas são escritas, né? Pensando nisso e no que você estudou até aqui, por que os dicionários trazem essa informação de que estamos falando? Por que vocês acham, gente? Porque já que ele é um livro que ele explica o significado, é importante que ele também seja um livro que esteja com a escrita certa, né? Agora aqui, ó. Em um dos verbetes, o texto apresenta palavras divididas em partes no final das linhas. Em qual desses verbetes isso ocorre? Vamos lá ver? Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó? E, ó, aqui. Luz, em... Tá vendo? Elas foram separadas. Teve que separar a sílaba porque não coube. Aí a pergunta aqui é qual, ó. Em qual desses verbetes ocorre? No verbete número 1, né? Que palavras foram divididas em duas partes? Vocês coloquem a palavra aqui. De que outras formas essas palavras podem ser divididas em sílabas? Escreva abaixo. Então, ó, vocês vão escrever embaixo, ó. Vocês vão separar a sílaba. Deixa eu abrir aqui mais. Vocês vão separar a sílaba de impressas e ilustrações, ó. Impressas, impressas.
Opa. Deixa eu falar. Quando tem dois SE, ou SS, ou RR, eu vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, ó, não sei desenhar muito bem, não. A orelhinha do gato ou do cachorro. Elas estão juntas? Estão, não estão? Na mesma cabeça. Estão impressas também. Elas estão juntas na mesma palavra. Só que uma orelhinha vai para um lado e a outra vai para o outro. Então, quando a gente tem uma situação assim, a gente separa, tá? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, carro, ó. Carro. Como que eu separo a sílaba de carro? Esse R, essa orelhinha vem para cá e esse R vem para lá. Então, quando tiver SS e RR, a gente lembra da orelhinha do cachorro, que apesar de estar na mesma cabeça, uma de um lado, a outra é do outro. Tá bom? Vamos lá, então, na outra atividade. Aqui vocês vão separar a sílaba nessa D. Nesse mesmo verbete, há duas palavras presentes na última linha que não podem ser divididas. Que palavras são essas? E por que elas não podem ser divididas? Vamos ver. Nesse mesmo verbete aqui, ó, o dos. Dá para dividir o dos? Não, né? E luz também não dá para ser dividido. Por que que não dá para ser dividido? Porque quando a gente fala essa sílaba, por exemplo, dos, né? O DOS. Quando a gente fala, a gente não fala separado. Lembra aquilo que eu falei? Toda vez que a gente vai separar uma sílaba, observar o som que sai da boca. Por exemplo, dos. Quantas vezes eu abri a boca? Tenta aí, ó. Dos. Uma só, então não tem como eu separar, tá bom? Aqui, ó, o caderno que deram para você escrever é muito pequeno. Mesmo assim, escreva nele um texto dizendo o que você pensa sobre o livro. Olha que legal. Nessa parte, vocês vão escrever sobre o que vocês acham sobre o livro. Vocês gostam de livro? Contação de história, os livros didáticos, vocês acham que os livros são importantes? Na página 136, vocês vão fazer agora um relato pessoal. Lembra do relato pessoal da Pilar? Dessa vez, vocês que vão fazer. E nós temos aqui, ó, que legal, o planejamento para vocês fazer isso. Tem o passo a passo, ó. Lembra igual o jogo lá que tinha o texto de instrução? Aqui também, ó. Para cá, ó, número 1, você tem que fazer o texto pensando nesses questionamentos aqui, ó. Você costuma provar comida diferente? Qual foi a comida mais gostosa que você já comeu? Quais as mais estranhas? Se você tem vontade de provar comida, o que você não teria coragem de comer. Então, vocês vão fazer isso, né, em forma de texto e vão olhar essas perguntas para ajudar a escrever. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem um exemplo de uma criança que fez, ó. Eu gosto, eu não gosto do que vocês quiserem escolher, muito de provar comidas diferentes, porque nesse dia, porque aí coloca, nesse dia eu estava com. Então, ó, tem até um modelinho aqui, que se vocês quiserem, vocês colocam e só muda a. E só muda a. Ô, gente, só muda aqui o que vocês gostam, o que vocês não gostam, tá bom? E por último, depois que vocês fizerem o texto, ó, aqui tem mais dicas também, ó, de expressões que vocês podem usar, né? Aqui vocês tá pedindo para ler novamente o texto de Pilar e olhar como que ela se expressou, colocando as preferências dela.
E revisão, por último, né, com a ajuda do professor, mas a prof não está aí com vocês, mas pode pedir para a mamãe. Vocês vão olhar o texto de vocês e vão ver se vocês se atentaram a essas coisas aqui, ó, tá? Para ver se está correto. Aqui, ó, esse aqui, o número 2, se teve correção, vocês façam uma correção, tá? Corrijam o que ficou faltando. Esse aqui, na verdade, é uma roda de conversa que a gente teria que fazer em classe, mas como nós não estamos, então não precisa fazer.